milhões que podem ir pra sua mão. A polícia apura se a deputada Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo foram a uma casa de troca de casais na noite em que ele foi assassinado. A polícia da Bahia conclui que não houve execução nem tortura na morte do miliciano Capitão Adriano. O Superior Tribunal de Justiça determina ao Google que entregue dados de usuários que fizeram pesquisa relacionada a Marielle Franco. Jair Bolsonaro recusa a proposta do Ministério da Economia para o programa Renda Brasil, que deverá substituir o Bolsa Família. Protesto contra o racismo e a violência policial boicota jogos da Liga Americana de Basquete. Terceira noite de manifestações em Quenocha termina com 2 mortos a tiros. Torcida invade sede do Barcelona para pedir a permanência de Messi. O governo de São Paulo pede 1 bilhão e 900 milhões de reais ao Ministério da Saúde para aumentar a produção de vacina chinesa. O cantor Cauã, da dupla com Kleber, recebe alta de hospital onde passou 14 dias com Covid-19. O SBT Brasil volta logo depois dos comerciais. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo pediu hoje à Polícia Civil a lista de telefones pessoais dos policiais militares investigados pela ação que deixou 9 mortos em um baile funk em Paraisópolis. O objetivo desse pedido é apurar se, além das chamadas pelo Centro de Operações da Polícia, houve também comunicação pelos celulares dos PM. E a tendência dela, nesses casos, é sempre para o lado do Estado. E segundo a polícia, o ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, não foi executado e morreu em uma troca de tiros com PMs. O inquérito concluído hoje também indica que o miliciano não foi torturado. A Justiça da Bahia. Feita... O Google terá que fornecer dados de usuários na investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que deu parecer favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro. O Google lamentou a decisão e disse que estuda levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. O SBT teve acesso ao relatório final do inquérito sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. De acordo com a investigação, os filhos da deputada Flor de Lis fizeram pesquisas na internet sobre veneno e matadores de aluguel. E veja isso, a polícia agora tenta descobrir o que o pastor Anderson e a deputada Flor de Lis fizeram antes do crime. A suspeita é que eles estiveram em um local onde ocorrem trocas de casais. Ela perderia a imunidade parlamentar e poderia ser presa. A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso anunciou o afastamento da deputada Flor de Lis até que os fatos sejam apurados. Homens armados com fuzis trocaram tiros com policiais na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Continuam hospitalizados. 117.665 brasileiros perderam a batalha contra o novo coronavírus. Mais de 3 milhões e 700 mil foram infectados e mais de 2 milhões e 900 mil estão curados da Covid-19. O governo de São Paulo pediu dinheiro ao Ministério da Saúde para dobrar a produção da vacina chinesa, produzida em parceria com o Instituto Butantan. Depois de aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária, a expectativa é fabricar 120 milhões de doses e vacinar a população em janeiro do ano que vem. Para ampliar a produção da vacina pelo plano do governo do estado. O isolamento social fez com que as famílias brasileiras gastassem mais com energia elétrica e supermercado. Isso é o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. E poderem sobreviver nesse período tão difícil. O mundo ultrapassou hoje a marca de 24 milhões de infectados pelo novo coronavírus. No Brasil, a taxa de transmissão voltou a subir após ter apresentado uma ligeira queda na semana passada. Os ensaios clínicos ainda estão em fase inicial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o envio de tropas federais para tentar inibir os protestos contra o racismo e a violência policial em Kenosha, no estado americano de Wisconsin. 3 pessoas foram baleadas ontem na terceira noite consecutiva de manifestação na cidade. 2 morreram. O atirador, que é um adolescente de 17 anos, foi detido hoje.
Mesmo com o toque de dois jogos previstos para esta quarta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que recusou a proposta da equipe econômica para o programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Ele pediu que sejam feitas modificações no projeto. Em visita a Minas Gerais, o presidente voltou a dizer que o auxílio emergencial será pago até o mês de dezembro. Em Ipatinga, no Vale do Aço da Mineiro, economia digital, já que não tem o bem corpóreo circulando. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região formou maioria para manter a absolvição do ex-presidente Michel Temer do crime de obstrução de justiça. Ele foi acusado de atrapalhar investigações depois da revelação de uma gravação feita em 2017 pelo empresário Joesley Batista. A conversa seria uma prova de que Temer teria estimulado o pagamento de propina para manter calado o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi preso em um desdobramento da Operação Lava Jato. O ex-presidente Michel Temer sempre negou as acusações. A quantidade de trabalhadores sindicalizados no Brasil é a menor em 8 anos. Entre 10 atividades profissionais pesquisadas, só os sindicatos rurais aumentaram o número de associados. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, discursou na convenção do Partido Republicano. Com o tema Terra da Oportunidade, a segunda noite do evento destacou pela primeira vez, olha só, Marcelo, a pandemia do novo coronavírus. Donald Trump. De volta ao Brasil, o Congresso Nacional promulgou hoje a emenda que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. A medida vai aumentar o volume de recursos repassados pela União a partir do ano que vem. Estão tendo nessa valorização da educação. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o dinheiro destinado para os partidos políticos deve ser dividido proporcionalmente entre candidatos negros e brancos. A nova regra vale a partir das eleições de 2022. No Brasil, 56% da população. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou um processo julgado pelo ex-juiz Sérgio Moro. O doleiro Paulo Roberto Krug foi condenado por fraude no antigo Banco do Estado do Paraná, o Banestado. A votação pela suspeição de Moro ficou em 2-2. Como o quinto integrante do colegiado, o ministro Celso de Mello, está de licença médica, o empate favoreceu o réu. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski consideraram que Moro ajudou a acusação a produzir provas e negou a palavra da defesa no final do processo. O ex-juiz afirma que sempre foi imparcial. Parlamentares do Rio Grande do Norte entraram com uma ação hoje na Justiça Federal para impedir o encerramento das atividades da Petrobras no estado. A venda dos ativos faz parte do programa de desinvestimento da estatal que busca focar as operações em alto mar. Com a venda das 26 concessões de produção, a Petrobras pode... os preços de produtos essenciais. A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais no segundo trimestre. Uma queda de 39% em relação ao mesmo período do ano passado e de 16% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. A piora no desempenho do banco foi influenciada pelo aumento de 40% na reserva de recursos contra calotes em relação ao primeiro trimestre do ano. O turismo de negócios tem sido um dos mais afetados pela pandemia. A venda de passagens e reservas em hotéis no segundo trimestre desse ano foi 90% menor com relação ao mesmo período do ano passado. A Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas calcula uma perda de 5 bilhões de reais neste ano. E a rede hoteleira busca alternativas para compensar a falta de hóspedes. 5 mil pessoas. Vai ser a nova realidade. O furacão Laura continua ganhando força e chegou à categoria 4, numa escala que vai até 5, enquanto se aproxima da costa dos Estados Unidos. A tempestade... Lionel Messi pode ser anunciado como novo jogador do Manchester City, segundo a imprensa britânica. Hoje, torcedores do Barcelona invadiram a sede do clube em protesto contra a saída do ídolo. E o Messi vale quanto pesa, quanto joga, né? E quanto pesa e quanto joga, né? Antes de encerrar a edição de hoje, a gente gostaria de parabenizar os nossos colegas do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Marcelo. Hoje o SBT Rio Grande completa 20 anos. Então, recebam os nossos cumprimentos e vida longa ao jornal. Boa noite, tchê.
Boa noite, Brasil. Tchau.